Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19 ao versículo de número 23, nossa leitura dessa noite. Evangelho de João, capítulo 20, 19 ao versículo 23. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e que nessa noite, aqui nesse lugar de culto, de adoração, possamos perceber a ação do Espírito Santo em nos direcionar ao conhecimento de toda a palavra bendita do Senhor. Irmãos, o capítulo 20 de João, ele tem muito a ver com a minha e a sua realidade, porque somos discípulos de Jesus, porque somos pessoas que desejam viver ao lado de Jesus, e entenderam que não só desejam viver ao lado de Jesus, mas que em Jesus, toda a humanidade está sendo recriada, por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição. Esse capítulo 20, ele está extremamente ligado ao tema de ressurreição, tem a ver com a ressurreição, mas principalmente, como a ressurreição é manifesta a cada discípulo, pessoalmente. Nós podemos perceber que nos versos iniciais, do 1 ao versículo 9, ao versículo 10, existem dois discípulos, depois Maria Madalena, agora o conjunto dos discípulos, e depois no final tem Tomé. Então, a ressurreição, ela foi recebida no primeiro momento pelos discípulos e por nós da mesma forma, com certo receio, uma certa desconfiança. A ressurreição é o fundamento da nossa vida, meu irmão. Sem ressurreição não há nova criação. Sem ressurreição não há um novo ser. Sem ressurreição não há uma nova maneira de ser a imagem do Cristo. Então nós que estamos reunidos aqui, precisamos compreender alguns princípios básicos. O primeiro deles, de que a ressurreição, pela maior parte dos discípulos, fora descartada, exceto pelos discípulos a quem Jesus amava. Uma coisa interessante que esse texto está dizendo, e eu penso que Jesus deseja falar ao seu coração, meu irmão. Penso que Jesus deseja falar conosco aqui nessa noite. Uma série de fatos que essa ressurreição demonstra, é que os discípulos não conseguiram compreender a mensagem do Evangelho. Pedro não conseguiu compreender. Pedro não consegue compreender a mensagem da ressurreição. Entretanto, tinha um discípulo que conseguiu compreender. Esse discípulo era quem tinha a intimidade. Era João. Ele descreve como discípulo a quem Jesus amava. E o brilhante deste texto é isso, é simplesmente mostrando alguns princípios, de que a ressurreição, ela só pode ser compreendida por quem caminha com Jesus, meu irmão. Não dá para compreender a ressurreição sem caminhar com Jesus. Não dá para compreender a nova vida sem ser íntimo dele. Não dá, literalmente. Os discípulos também rejeitaram a ressurreição. Sabe por que eles rejeitaram a ressurreição? Porque eles tinham esquecido das profecias. Olha o verso 9 comigo, irmãos.
Verso 9: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Percebe que os discípulos não compreenderam, e é perigoso isso, porque todas as vezes que nós não compreendemos as Escrituras, nós confundimos os atos de misericórdia e de bondade de Deus com atos de abandono. Os discípulos ficaram tristes, porque Jesus não estava no túmulo. Só que Jesus tinha dito: ao terceiro dia, eu ressuscitarei dentre os mortos. A profecia estava dada, só que eles não compreenderam, porque eles tinham esquecido as Escrituras. A ressurreição, meu irmão, ela precisa ser crida. Apenas quando crida, ela gera vida e gera transformação sobre mim e sobre você. Mas o interessante é que nessa noite, é noite de tratamento da parte de Deus com a minha e com a sua vida. Porque os discípulos foram tratados exatamente nesse ponto. Foram tratados exatamente na sua falta de fé. E toda falta de fé gera morte. Toda falta de fé e de crença gera vida oposta ao grande projeto e sublime projeto que é a salvação, a recriação da vida em Cristo. Sem ressurreição não há fé, irmãos. Sem Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, não tem motivo de estarmos aqui. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque procura entre os mortos aquele que vive. Essa pergunta continua nascendo em nossos corações todos os dias. Por que procuras entre os mortos aquele que ressurgiu, aquele que está vivo? Então, se a ressurreição é verdade, a nossa fé deve ser vivida com perseverança, coragem, ousadia, intrepidez e autoridade para a glória do nome de Jesus. Porque se o nosso Senhor não está morto, mas está vivo, a nossa fé é a verdade imutável de Deus para a mudança do mundo, para a mudança da sociedade e para a mudança de uma comunidade chamada Capoeira Grande, Pedra de Guaratiba. Sabe por que nós podemos sonhar e ter esperança? Porque Ele não está morto, Ele ressurgiu. Por isso, mas antes dessa verdade tomar o nosso coração, nós precisamos ser tratados. Tratados porque o nascimento da igreja, o nascimento do discípulo, começa na ressurreição. É pela ressurreição, por isso que ressurreição e nascimento da igreja estão unidos. Pois a ressurreição marca o início do processo da recriação de todas as coisas. Meus irmãos amados e queridos, são 22 anos, da igreja. Alguns que chegaram, outros que passaram. Mas sabe por que essa igreja permanece de pé? Porque o túmulo está vazio, meu irmão. Sabe por que em meio a tantas dificuldades, tantas perseguições, destroem templos o tempo todo, por todo mundo? Só que a nossa fé não está centrada no templo. Podem destruir o nosso templo, mas não destruirão, porque Ele venceu a morte. Podem destruir muitas coisas, menos, meu irmão, a fé que foi plantada em nossos corações. Podem assassinar muitos dos nossos irmãos, mas não podem matar a Jesus, porque Ele venceu a morte. Esse é o fundamento da igreja que nós precisamos ser tratados nessa noite. Sabe por que a ressurreição vai fazer, a crença na ressurreição, vai fazer com que a minha e a sua vida saia de uma vida cristã apática, monótona e sempre com um problema que te impede de caminhar. É sempre aquele desânimo, que nunca passa. A ressurreição tira tudo isso de nós, porque nos recria a imagem do Cristo e estabelece princípios dessa nova criação. A vida nova que você, meu irmão, tem, a vida nova que nós temos na igreja, ela é regida por 3 princípios que esse texto aqui traz ao nosso coração nessa noite. O primeiro princípio é o princípio da harmonia. Por isso que o Jesus, ele diz exatamente isso, os discípulos com medo.
tomados por uma fobia, porque o medo aqui não é simplesmente uma tensão, mas aqui é algo que paralisa, que faz com que a pessoa perca a capacidade de caminhar e fique parada, impedida de desfrutar toda a vida que procede da ressurreição. O medo aqui é aquele que retira as nossas forças e nos impede de caminhar com a graça de Deus. Esse medo que os discípulos estavam vivendo era a centralidade da vida deles. Por isso que Jesus, o texto vai dizer, que eles estavam trancados num ambiente com medo dos judeus. O que estava no meio, na centralidade da vida deles, não era Jesus, mas era um sentimento de pavor, um sentimento de paralisação diante das ofensas, diante das acusações, diante das pressões externas. Então, o medo dominando a vida dos discípulos, que tinham a resposta dada por Maria Madalena, dizendo, o mestre ressurgiu, mas os discípulos trancados ainda padeciam um medo e uma angústia tremenda, porque eles tinham ouvido falar, mas não creram na ressurreição. Impedidos de vivenciar a glória da ressurreição, pois seus corações estavam aterrorizados, sem esperança, estavam com os olhos puramente na terra. Ao olhar para o lado viam ofensas, acusações, ao olhar para o outro viam perseguições, ao olhar viam angústias, viam perda de parentes, de amigos, viam tantas situações ao seu redor, uma sociedade como a nossa, perdida, onde a criminalidade avança cada dia mais, a situação nossa do Rio de Janeiro cada vez torna-se mais insuportável, mas é essa situação que os discípulos, vivenciando na sua experiência, deixaram ser regidos por essa convicção de que ao olhar para o lado e não olhar para aquele que vive e reina, tiraram da centralidade o Cristo e colocaram os seus sentimentos de pavor, de medo, de engano. E aí, brilhante que esse texto traz para nós, é que discípulos sabendo que Cristo ressuscitou, discípulos como eu e como você, que sabem que Cristo ressuscitou, ainda vivem ou vivemos uma vida com Jesus medíocre, sempre desanimados, sempre cansados, infrutíferos, causadores de problemas, não temos autoridade para orar por enfermos, por espíritos imundos. Sabe por quê? Porque nós sabemos da ressurreição, mas não cremos na ressurreição. A ressurreição é uma ideia que nós levantamos, não é uma expressão de crença, de fé e de verdade. Mesmo crendo, ainda continuo sendo abatido simplesmente por uma ofensa. Impossível caminhar com Jesus. Observe, meus irmãos, que esses discípulos aqui, e o brilhante desses discípulos é o seguinte: esses homens estavam com medo dos judeus. Depois que Jesus opera um tratamento com eles, pessoal, direto, eu e você. Depois que Jesus opera esse tratamento, essa conversa, de colocar-se no meio deles e dizer, Pai seja convosco, esses homens foram presos, esses homens foram açoitados, e depois de tantos açoites, saíam desses lugares, do cárcere, da prisão, glorificando a Deus, por terem sido presos, açoitados, e dignos de serem reconhecidos, merecedores, por apanhar em nome de Jesus. Sempre cansados, né, irmão? Sempre desanimados, sempre impedidos de viver o grande projeto da ressurreição. Por que será? Porque a ressurreição é uma ideia, não é uma crença. Mas no nome de Jesus, Jesus diretamente deseja traçar comigo e com você nessa noite, que Ele quer ter uma conversa com você, uma conversa séria conosco, para que consigamos substituir aquilo que está na centralidade da nossa vida, pela crença da ressurreição. E aí nós não teremos medo, quando disserem assim, olha só, tem alguém que está endemoniado lá,
e nós precisamos expulsar aquele demônio. Pelo contrário, nós não teremos medo. Surgirá no nosso coração aquele interesse. É tempo de manifestar a graça de Deus nesse lugar. Discípulos que creem na ressurreição são discípulos diferentes daqueles que sabem da ressurreição. Até lindo, Jesus não está na cruz, né? E se perguntar assim, Jesus está vivo, amém. Mas quando a vida surge alguns desafios para que a gente consiga superar, quando uma ofensa de alguém vem em nossos corações, a primeira tendência é dizer, não sou como Jesus. E rejeitamos todo o projeto de salvação e de redenção, mudança de vida e de transformação. Jesus restaura a harmonia em sua morte. Sabe por quê, irmãos? Nós tínhamos uma desarmonia reinando na nossa vida. Nós temos uma desarmonia grande reinando na nossa vida. No nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa relação com o próximo, na nossa relação com Deus. Esse princípio da ressurreição traz exatamente aquela ideia de Romanos 5, versículo 1, que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A harmonia que ele está dizendo aqui é a capacidade de ter paz, é a capacidade de ser pacificado em harmonia e em relação a Jesus. Não é qualquer paz, irmãos. É uma paz que excede todo entendimento, mas não é só uma paz circunstancial. É uma paz supracircunstancial, está além das circunstâncias. Essa é a harmonia que o Senhor nos restaurou. Restaurou a harmonia na nossa relação com o Pai. Meus irmãos, o nosso pecado é uma transgressão grave. O pecado que nós temos é grave. Quebra o nosso relacionamento com o Pai. Todos os seres humanos, decididos a viver por conta própria, decididos a viver pelos seus próprios pensamentos, quebram o relacionamento com Deus. E aí nós vivemos uma vida miserável, sabe por quê? Criatura sem Criador não é nada. Um filho sem um pai é um órfão sem direção. Só que nesse relacionamento de fracasso, Jesus trouxe vida, meu. Jesus trouxe novamente esperança, porque é um leigo engano nosso achar que o nosso maior problema é a falta de dinheiro. Achar que o nosso maior problema é a falta de uma família. Nosso maior problema é a falta de um psicólogo para te acompanhar. Isso é bom para uma área específica da vida. É um leigo engano nosso achar que nós precisamos de tantas coisas que são passageiras. Mas eu gostaria de lembrar cada um de vocês que estão aqui e trazer também essa lembrança ao meu coração, de que sem o Pai, nós não somos nada, meus irmãos. Sem aquele que está sentado no trono, em uma relação de dependência com Ele, nós não temos para onde ir. Somos como ovelhas sem pastor, gente que não encontra mais razão para viver, mesmo estando em casa, mas tem uma relação deficiente com o Pai. Sem o Pai nós não somos nada. Sem a relação com Deus, a nossa vida é um fracasso. Nós somos um caso perdido, porque nós não temos Pai. E sem o Pai nós não aprendemos valores e princípios. Outra verdade, sabe por que nós não temos harmonia? Porque um homem sem Deus é um homem incapaz de administrar seus próprios sentimentos. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é incapaz de administrar o seu eu, o seu interior. Por isso que o nosso coração está em confusão. Por isso que nós buscamos em tantas coisas passageiras uma alegria que só encontraremos em Jesus. Porque um relacionamento no nosso coração está quebrado, está desfeito. Sem Deus, quebrou essa harmonia por causa do nosso pecado, mas também nós quebramos a harmonia do nosso interior. Por isso que nós somos pessoas incapazes de viver em comunidade. Somos pessoas
tendenciosas a desenvolver doenças emocionais que são do nosso século, depressão, síndromes do pânico e seja do que for. Ansiedade está tomando conta do nosso coração e nós estamos pedindo a Deus, Senhor, nos livra, mas os princípios do Evangelho são um remédio para curar toda essa dor, para nos purificar de tudo isso, e nós estamos vivenciando ansiedade, depressões, porque nós não sabemos lidar com o nosso interior, o nosso coração está sem referencial, a nossa vida está por cacos, mas a nossa aparência é de felicidade. O nosso sorriso no rosto a gente não perde, porque mais vale a aparência do que o conteúdo, mais vale aquilo que nós aparentamos do que o que realmente somos, mas o coração em cacos, em pedaços, incapaz de olhar para a vida e ver felicidade. Por quê? Se Ele ressuscitou, por quê? Se aquele que estava morto vive, porque nós ouvimos falar da ressurreição, mas não cremos nela, irmão. A ressurreição é uma ideia, deixou de ser crença há muito tempo. Sabe o que Jesus deseja fazer no nosso coração, no seu coração, nessa noite? É restaurar a crença na ressurreição. Porque a restauração da crença na ressurreição diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus, tem paz consigo mesmo. E quem tem paz consigo mesmo, terá paz com o próximo. Nosso pecado não só destruiu a nossa relação com Deus, destruiu também a nossa relação consigo mesmo. E como rebarba disso tudo, destruiu a nossa relação com o próximo. A nossa relação com o próximo está muito deficiente. Discípulos tomados pelo medo tendem a brigar uns com os outros. Discípulos que não têm Jesus como centro da sua experiência tendem a brigar o tempo todo uns com os outros e perderem o controle e o equilíbrio. Tem dificuldade em ter relacionamento, tem dificuldade de olhar o próximo. E nós temos visto que as redes sociais têm revelado isso, né? A rede social tem sido uma faca de dois gumes, tem mostrado o caráter de pessoas que só vivem silenciosas, não falam, não expressam nada, mas nas redes sociais são ferozes, são cruéis, atingem todos. E as redes sociais têm aquele negócio, né? Jogou aquele verde, sabe para quem é, com a intenção de ferir, de machucar, com a intenção de promover o mal, mas dizendo assim: ah, não, quero promover o bem. As redes sociais, meus irmãos, têm revelado o conteúdo no nosso coração. E nós precisamos entender isso. Que se Jesus ressuscitou, é possível sermos uma nova humanidade. Sabe quando? Sabe quando? Que no seu trabalho vão sentir falta de você? Sabe quando? Quando Jesus resplandecer sobre a sua vida, meu irmão. Sabe quando no meu serviço, no nosso serviço, na nossa caminhada, sentirão nossa falta? Quando Jesus resplandecer sobre a nossa vida, com atos e obras de bondade. Sabe por quê? Um bom representante de Jesus, no mundo caído, é um sinalizador da graça, dizendo: Deus ainda está nesse mundo, Deus ainda está restaurando todas as coisas, Deus ainda está presente em lugares improváveis, Deus ainda está presente por meio dos seus representantes. Sabe por que é possível ser uma nova criatura? Porque Jesus ressuscitou, meu irmão. Sabe por quê? É possível sermos aquelas pessoas que deixam de ferir, passam a ser feridas e oram por aqueles que as ferem, porque nós somos uma nova criação. Jesus na cruz do Calvário disse exatamente assim, meu irmão. Se nós não entendermos isso, o nosso ajuntamento aqui é um fracasso. Se nós não entendermos dia após dia a importância da ressurreição, a importância da nova vida em Cristo, a sua vida e a minha vida, estarmos aqui é uma perda de tempo. Se nós não compreendermos todo o projeto, se nós não entendermos que Jesus na cruz do Calvário, com todos aqueles homens que o feriam,
ofendiam a Jesus, dizendo: desça daí, salva-te a ti mesmo. E Jesus, podendo simplesmente acabar com tudo, porque Ele era o Todo-Poderoso, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, sobre a mesma circunstância, sendo apedrejado, diz: Pai, perdoa-lhes. A nova criação é marcada pelo perdão, meu irmão. A nova criação é marcada por gente que abandonou o desejo de ferir a quem lhe feriu. A nova criação é marcada por gente que intercede por aqueles que lhes ofendem. Essa é a nova criação. Assim verão as vossas obras e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Homens e mulheres cheios de boas obras, cheios de harmonia, porque é isso que Ele restaurou. Homens que têm paz consigo mesmo, que têm paz com o Criador, terão paz com o próximo, mesmo que esse próximo só queira ferir. E é por meio do perdão que nós restauramos todas as coisas. A palavra de Jesus diz assim, capítulo 14, versículo 27 de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, a paz do Senhor está sobre a minha e sobre a sua vida, e graças a Deus por isso. A paz que excede todo entendimento está sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas essa paz tem desdobramentos práticos. Essa paz diz a respeito da nossa relação com o Criador, diz a respeito da nossa relação consigo mesmo, e diz a respeito da nossa relação com o próximo. Essa nova criação também é marcada por um segundo princípio, o princípio da missão. Você pode olhar o texto comigo e perceber o seguinte, de que depois que Jesus tratou a paz com eles, trazendo harmonia, Jesus não somente traz harmonia ao coração, à vida dessas pessoas, à vida dos discípulos, Ele não só traz harmonia, Ele não só trouxe harmonia sobre a sua vida, meu irmão, apesar de vivermos em um momento de guerra e viver a paz, Ele trouxe isso sobre mim e sobre você. Não somente isso, mas Ele também diz que a nova criação é marcada pela missão. A finalidade maior da igreja, de cada discípulo, é ser uma continuidade daquilo que Jesus foi. A finalidade maior da minha vida, da sua vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, é dar continuidade à missão que começou. E aqui nós percebemos a centralidade da missão. Sem missão, meu irmão, não há vida. Sem missão, uma igreja que não tem a missão como prioridade, não tem Cristo como Senhor. A igreja que não entende a vida e os discípulos que não têm a missão como prioridade, Cristo não está sentado no trono do nosso coração. E muito menos no trono da nossa igreja. Um discípulo que não tem a missão como modelo de vida, não tem vida. Porque a nova vida é marcada pela consciência de uma missão, pela consciência de ser a continuidade da obra de Jesus, de ser a continuidade daquele que venceu a morte, de ser a continuidade daquele que ressurgiu para a nossa justificação. Nós somos essa continuidade, por graça e por misericórdia e nada mais. Sem missão não há vida, sem missão não há ministério. Sem missão, não há glória de Deus, apenas emocionalismo vazio, irmãos. Aí os nossos cultos, a nossa caminhada com Jesus, é formada de um emocionalismo vazio, sem vida. Porque nós temos ajuntamento, mas não temos continuidade. Se temos ajuntamento, não temos continuidade, não temos vida. Porque a imagem perfeita da obra de Cristo sobre nós é um rio e não uma piscina, muito menos um copo.
Esse copo aqui que vocês estão vendo? Isso aqui não é experiência para a nossa vida. Água parada, da doença. E cada uma, meu irmão. Muito mosquito. Principalmente se você estiver por aqui. Sempre tem que dar aquela coçadinha assim, né? É isso? Agora a imagem do rio é outra coisa. A imagem do rio é o poder da influência do Espírito sobre a vida de cada discípulo. O rio não para, meu irmão. Ele vai fluindo cada vez mais em lugares onde ainda não chegou. E ele vai tomando conta dos lugares. Vai percorrendo, avançando. Essa é a experiência de 12 homens no Oriente Médio. 12 homens que simplesmente permitiram que esse rio fluísse por meio deles. Alcançaram Capoeira Grande aqui nesse lugar, e essa igreja, e as igrejas espalhadas por esse lugar, para nós notarmos que sem missão não há vida. Sem missão, sem compreensão, não há adoração. Sem olhar para o outro e entender que eu estou aqui para cumprir uma missão. Nós não estamos aqui à toa, meu irmão. Nós não estamos aqui simplesmente para passar domingo após domingo, ouvindo uma mensagem, sem que essa mensagem flua por meio de nós. As pesquisas mostram que os cristãos no Brasil crescem em torno de 54 milhões, 2010 eram 42 milhões,5. E o Brasil é um dos países mais corruptos. Por que será, meu irmão? Por que será que nós temos um país com 42 milhões, vamos supor, segundo o IBGE de 2010? Por que nós somos o país mais corrupto? Onde o homicídio cresce? Porque nós somos bons religiosos, mas não somos novas criaturas. Jesus está chamando cada um dos seus discípulos nessa noite para deixar de ser religioso e passar a ser nova criação em Cristo, feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2, versículo 10. Cheios de boas obras. Sabe por que nossa missão está esquecida? Porque a missão fora desassociada da vida. Missão é cumprir uma facilidade, irmão. De vez em quando a gente acha que missão é estar aqui no domingo. Isso não é missão, irmão. Isso é prática de gratidão e adoração. Se missão para a gente é um sacrifício, meu irmão, vamos observar como é que está a nossa vida com Jesus. Se missão para a nossa caminhada é ser fiel ao domingo, à quarta, nós não sabemos o que é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro colocou os homens na forca. Colocaram aqueles homens sobre o cárcere. Aí acontece uma curiosidade. Quando nós falamos de missão, nós temos a ideia do vinde e não do ide. Discípulo sem missão, a tendência sabe qual é? Atrofiar mesmo dentro da casa do Pai. Discípulo que não vivencia, não suspira a missão, não entende que foi chamado para cuidar de gente, para abraçar, para falar do Evangelho, para impor a mão, orar, para fazer com que o Evangelho cresça na experiência. Discípulos que não entenderam o projeto da ressurreição, tendem a atrofiar, mesmo estando dentro da casa do Pai, dia após dia, morrendo, perdendo fôlego, perdendo vida. Sabe por que nós esquecemos da missão? Porque a missão exige, sabe o que da nossa parte? Renúncia ao conforto e à segurança. Tempo onde todo mundo está buscando um certo conforto. O convite da missão é isso. Abandone o seu tempo e dedique tempo a alguém. Dedique tempo a uma obra. Dedique tempo ao avanço do reino. Sabe por que a missão tem sido esquecida, meu irmão? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Sabe por que a missão tem sido esquecida? Porque nós somos construtores de castelos e não de pontes. Quem constrói castelo, constrói para o seu próprio benefício, se tranca nele e fica nele para sempre.
Quem constrói pontes tem o prazer de receber pessoas que atravessam de lá para cá. A todo momento. Nós temos prazer em construir o nosso castelo, trancar e dizer assim, tá bom demais, não precisa mais de nada. Sabe por que a missão foi esquecida? Porque nós estamos olhando para a nossa própria vida e para o nosso próprio conforto. Essa não é a marca da nova criação. A nova criação tem a missão e a doação no sangue. Suspira igual a Cristo, vive igual a Cristo, porque nós somos peregrinos nessa terra. A nossa casa não é aqui, nós estamos caminhando rumo à nova Jerusalém celestial. Nós precisamos entender isso. Dia após dia para a nossa experiência com Jesus. Sabe por que nós esquecemos da missão? Porque nós não conhecemos a Jesus e sua mensagem. Esquecemos a missão, pois o Jesus de Nazaré foi esquecido. A quem nós estamos aqui cultuando é simplesmente a um Deus desconhecido, e não verdadeiramente o Jesus e a sua mensagem. O Jesus de Nazaré curava as pessoas. O Jesus de Nazaré ia de encontro aos outros e dizia, Pai seja convosco. O Jesus de Nazaré entendia que a missão dele era recriar uma nova humanidade marcada por atos de bondade e de misericórdia. O Jesus de Nazaré não estava preocupado com coisas, o Jesus de Nazaré estava preocupado com pessoas. O Jesus de Nazaré ama e amava a gente, por mais difíceis que elas sejam. Ele ama e ama muito cada um de nós que estamos aqui. E como ser representante dele se nós não tivermos as mesmas obras, a mesma visão? Então nós vivemos na era das mídias, né? É lindo quando nós investigamos a vida de todos pelo Facebook. Sabemos o que o outro comeu, o outro deixou de comer, a roupa que comprou, o presente que ganhou, deixou de ganhar. Nós investigamos no Facebook, passamos horas. Temos uma atração. E aí quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para ver o que está acontecendo. Porque nós somos atraídos pelas novidades. Sabemos da traição de ciclano com um fulano. Sabemos a última notícia, o paparazzi. Meu irmão, nós perdemos tempo com coisas tão fúteis da vida. Coisas que são, na maioria das vezes, sensacionalistas, mentirosas. Tem o objetivo de promover o mal. Meu apelo a cada um de nós que estamos reunidos aqui nessa noite é para que com o mesmo fervor que a gente tem de investigar o Facebook alheio, a gente tenha o mesmo fervor e vigor, em o nome de Jesus, para investigar a vida de Cristo, para ler novamente o Evangelho com fervor, e quando o apóstolo Paulo dizer, quanto a mim estou sendo sacrifício por libação, derramado, aquilo tomar no nosso coração um sentido e dizer, Senhor, eu preciso fazer o mesmo. E aí, debaixo da autoridade do Espírito Santo, somos tratados, trabalhados, por meio dessa ação e dessa consciência, recriados em Cristo. Recriados em Cristo para quê? Para a harmonia, para a missão e, por último, para a presença. Percebe que depois de Jesus tratar com os discípulos sobre a harmonia, sobre missão, dizer, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Ele diz exatamente assim, soprou sobre eles o Espírito Santo. E esse texto aqui, tem uma curiosidade desse texto que eu gostaria que cada um de nós prestássemos atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, então formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem que era apenas barro, passou a ser alma vivente por meio de um sopro. Agora esses homens aqui, como eu, como você, mortos nos seus delitos e pecados, sobre nós tem o sopro de vida do Espírito Santo, mostrando sobre a nossa vida exatamente isso, de que não há nova criação sem a presença magnífica e gloriosa do Espírito Santo de Deus. Ele sopra
como o Pai, ao formar o primeiro homem, o Adão, do pó, que soprou sobre ele o fôlego de vida, agora o Cristo, recriando, porque o Adão fracassou no pecado. Agora, aqueles que vão nascer novamente, precisam ter uma presença, e essa presença é a presença de vida do Espírito Santo, que está sobre você, meu irmão, está sobre nós, está sobre a igreja. Por isso nós somos uma nova criação, e bendito seja o Senhor Jesus, porque nós não merecíamos, mas mortos em nossos delitos e pecados, Ele soprou sobre as nossas narinas fôlego de vida, e passamos a ser novamente alma vivente. Presença do Espírito, marcando a nova criação em Cristo. E o Espírito que em nós habita, é o Espírito da vida, e não da morte. Sabe por que é o Espírito da vida, e não da morte? Exatamente pelo fato de que esse Espírito de vida nos conduz a ter novidade no caminhar, no proceder, na maneira de viver. O Evangelho me ensina a ser, em casa, um pai melhor. O Evangelho me ensina a ser um esposo melhor, um esposo que reflita o caráter de Cristo. O Evangelho me ensina a ser um profissional melhor, porque se o Espírito de vida está em mim, eu tenho boas obras, eu faço opção pela vida e não pela morte. Me ensina a ser um ser humano, a imagem do Cristo, para a glória de Deus. E não se preocupe, meu irmão, que essa fumaça daqui a pouco vai passar. Porque nunca vi para queimar tanta coisa, né, meu irmão? Eu acho que é um reflexo, né? Vamos espantar os mosquitos, então vamos queimar as coisas. Mas, voltando aqui ao tema, a nossa vida, meus irmãos, precisa ser marcada por boas obras. Precisa ser marcada por esse entendimento aqui. Sabe qual é esse entendimento? De que o Espírito de vida me leva a ter opção por caminhos corretos de vida e que glorifiquem ao nome de Jesus. Podemos ser pessoas diferentes, sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Você pode ser um ser humano diferente. Nós podemos ser pessoas que glorificam ao nome de Jesus, porque Jesus ressuscitou. E aqui está a maior declaração de todas, de que a nova vida tem como fundamento, o verso 23 diz, se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, mas se vocês retiverem, eles serão retidos. Esse texto aqui não dá autoridade para a igreja dizer quem está perdoado ou quem não está perdoado. Esse texto aqui está dizendo exatamente isso. A nova criação tem uma marca. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque nós fomos perdoados e nascemos de novo em relação ao Pai. Perdoar é nascer de novo. Perdoar é deixar que o outro possa nascer novamente na sua história. Perdoar é deixar com que aquele que lhe feriu receba toda a graça para viver novamente e ser uma bênção na sua história e na minha história. Só dá para viver o Evangelho, só dá para viver a vida com Jesus, se o perdão for a base de toda a nossa caminhada. Sem perdão, não há ressurreição. Sem perdão, não há nova vida. Se houve ressurreição é porque Ele nos perdoou. E nós estamos aqui para quê? Para perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a máxima dos discípulos de Jesus. Vivem pelo perdão e vivem com o perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Jesus, sabe por quê, meu irmão? Você e eu, que nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Ele deu tudo. Ele nos ofereceu tudo que tinha, e era vida, e vida em abundância. Bendito seja o Senhor por causa do perdão e da graça depositada em nossos corações. Fique de pé, agradecendo a Deus.